Olá, turma, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Rainha e na aula de História de hoje, da semana 34, nós vamos conversar sobre a ditadura militar no Chile. Sim, meus queridos, a ditadura militar não foi um evento isolado em que somente o Brasil vivenciou, mas outros países da América Latina também tiveram ditaduras militares. Durante o período de 64 até a década de 80, praticamente todos os países da América do Sul eram ditaduras militares. O único país que escapou dessa triste estatística foi a Venezuela, que passava por momentos de instabilidade política e econômica e não ocorreu nenhum golpe de Estado na Venezuela naquele período histórico. E como eu falei para vocês, nós vamos estudar hoje o caso do Chile. Vamos olhar aqui no mapa onde fica o Chile. O Chile é esse país aqui que fica um pouquinho mais abaixo do Brasil, aqui ó, em rosinha, que vamos estudar o caso do Chile. Nós vamos estudar como aconteceu o golpe militar, qual era a situação política antes, como aconteceu o golpe militar e como o retorno à democracia aconteceu no Chile. Vamos lá? Sobre o caso do Chile. Quais são os antecedentes? Primeiramente, a gente vai no presidente, que é anterior, né, que é o Eduardo Freire. O Eduardo Freire, ele ficou de 64 a 70 no poder e nesse período nós tivemos estabilidade política e fortalecimento dos movimentos populares. E esses movimentos populares fortalecidos que nas eleições de 1970 do próximo presidente uniram forças, eles tinham uma orientação socialista e formaram a Unidade Popular, o P, que lançou o candidato à República Salvador Allende. Salvador Allende foi eleito presidente do Chile. Qual era o projeto político dele? Ele acreditava que o socialismo ele podia ser alcançado pela via democrática e pacífica. Para os seguidores de Allende, o que significava a estatização da economia e poder popular. E quais foram as medidas que Salvador Allende tomou para conseguir, alcançar esse socialismo que ele queria? Primeiramente, a reforma agrária com a distribuição de terras que estavam improdutivas porque não eram utilizadas, pelos grandes proprietários. A reforma na saúde pretendendo a criação de um sistema único de saúde com o SUS que atendesse toda a população. A nacionalização das minas de cobre e de telecomunicações que estavam na mão de empresas privadas, sobretudo empresas estadunidenses, e um programa de alfabetização em massa. Logicamente que essa postura de Salvador Allende ia trazer amigos e inimigos para o lado dele. De um lado, a gente tinha o movimento da esquerda revolucionária, era o MIR, que pressionava o governo para acelerar as mudanças que deveriam acontecer no Chile, para o Chile se tornar socialista. E do outro lado, tinha os Estados Unidos e empresários chilenos também, que estavam inconformados com essas medidas tomadas pelo governo de Salvador Allende, e assim eles diminuíram investimentos na produção, e isso provocou queda na taxa de emprego e a alta da inflação. Ok? Bom, ficou bem tortinho, mas acho que deu para vocês entenderem, né? E aí, com isso, a gente tem uma radicalização ideológica no governo Allende, perde totalmente o controle do processo político. E no dia 11 de setembro de 1973, com o apoio dos Estados Unidos, forças militares chilenas elas bombardeiam o Palácio de La Moneda, que é o palácio presidencial, consegue assim derrubar Allende do poder, porque ele acaba sendo morto no bombardeio, e assim sobe ao poder o general Augusto Pinochet. E a ditadura de Augusto Pinochet foi uma das mais longas e uma das mais cruéis, porque ele utilizou do seu aparato repressivo, da sua força militar, e matou e exilou os seus adversários. E assim, durante 17 anos de governo, Pinochet aplicou o terror de Estado, o que todas as ditaduras latino-americanas fizeram. O exército ele não servia para
utilizar para intimidar o inimigo externo. O inimigo estava internamente dentro do país e ele era subversivo e ele deveria ser exterminado. Não deveria ter vozes contrárias à ditadura. Era necessário a aniquilação total dos seus adversários. E como agiu Pinochet no campo econômico, né? Ele adotou uma política neoliberal, que é a política dos Estados Unidos, né? Privatizando empresas, serviços de saúde e a previdência social, totalmente em contramão do que acreditava Salvador Allende, atraiu capitais e empresas estrangeiras para o Chile, estimulou exportações e abriu o país ao comércio internacional. Além disso, Pinochet também trouxe alguns valores para a sociedade chilena, né, que estimulando a sociedade ao consumo e também despolitizando essa sociedade chilena. Como foi a saída de Pinochet do poder, né? Tal como o Brasil, que durante a década de 1980 começou a sua abertura, né, política e democrática, isso entrava dentro de um contexto maior, né? Primeiramente porque esses países estavam vivendo uma crise econômica oriunda do contexto externo, né? Que a gente teve uma crise energética nos anos 1970 que elevou-se muito o preço do petróleo devido a um conflito que ocorreu no Oriente Médio. E com isso, com a elevação dos preços desses produtos, para os Estados Unidos não perder investidores, aumentou muito a taxa de juros. E com isso, os investimentos que aconteciam no Chile, no Brasil, que aconteceram, viam os empréstimos de capital externo, sobretudo financiados pelos Estados Unidos, começaram a ficar muito onerosos, muito caros. Esses empréstimos estavam com taxas de juros elevadas. Dentro desse contexto de crise econômica é que Pinochet começa a fazer essa abertura. E aí ele faz em 1980 um plebiscito que iria se realizar em 1988. O objetivo do plebiscito era perguntar se o povo queria que desse mais 8 anos de governo para ele ou não. Ele achava que o povo ia falar sim, mas o povo falou não. E o não obteve 56% dos votos válidos. E aí, mesmo assim, Pinochet correu atrás do partido, da contestação dos partidos por la democracia. Ele conseguiu um pacto com a oposição para modificar as leis e as instituições, mas mesmo assim a democracia, a abertura democrática, ela prosseguiu. E assim, a Frente Democrática ela conseguiu finalmente derrubar Pinochet e elegeu 4 presidentes seguidos, que foi os governos das Concertações, que foi de 1990 até 2010, que modernizaram o país, alavancaram a produção agroindustrial e voltada para a exportação e setor de serviços. E também, né, adotaram programas de despoluição e inovação tecnológica. Então, a saída de Pinochet só conseguiu mesmo fazer através desse plebiscito. E depois desse plebiscito, que aconteceu não, Pinochet ainda tentou modificar a situação, mas com a vitória de Patrícia ali nas eleições de 89, marca a volta da democracia ao Chile. Enfim, turma, eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham compreendido o assunto. Qualquer dúvida, podem me chamar no WhatsApp. Fique com Deus, até a próxima.